Então, muito boa noite, me chamo Tomás e eu vou apresentar o meu projeto de software, onde eu fiz um modelo de e-commerce de roupa gamer. Nos objetivos do projeto a gente tem que então aplicar a engenharia de software em um sistema funcional, demonstrar a UX, o ML, o Solid e os design patterns. Eu fiz isso para implementar em um e-commerce de roupa gamer. Sobre a ergonomia do software, a gente precisa ter um layout intuitivo e responsivo, um feedback visual com mensagem de sucesso e erro e um protótipo pensando em acessibilidade. Então vou dar uma passada rápida aqui sobre como funciona o projeto. Aqui seria a tela de login do sistema, onde ele já vem com o login pré-cadastrado para poder efetuar o gerenciamento do sistema. Quando a gente faz login, a gente é encaminhado para essa tela, onde eu posso gerenciar os produtos, gerenciar os usuários e ver o meu catálogo público. Aqui na tela de gerenciamento do catálogo eu consigo adicionar um novo produto, editar um novo produto e excluir um novo produto, assim como é requerido num sistema CRUD. Para a tela de edição de um produto, eu consigo adicionar o nome, o preço e todas as outras informações que o produto ele precisa. Para a tela de gerenciamento de admin ou staff, eu consigo botar o nome, o e-mail e cadastrar o usuário, definindo se ele vai ser um admin ou parte do staff. E aqui na tela do catálogo eu consigo ver os produtos e quando eu clico em um produto ele abre um modal mostrando todas as características do produto, imagem e tudo mais. Sobre o sistema de modelagem, a gente tem o diagrama de classes, o diagrama ER, os casos de uso e o diagrama de sequência. Vou começar com o diagrama de classes, então. Resumidamente ele está assim. E no diagrama de classe, então, ele mostra a estrutura lógica do sistema, onde a gente tem as entidades, user product, os serviços, aux service, product service e user service, os repositórios e o container. As aplicações dos princípios sólidos, então, é o SRP, onde cada classe tem apenas uma função, e a DIP, onde o serviço depende apenas de interface. E também o padrão strategy para racha de senha. No diagrama ER, ele foca no banco de dados relacional, onde as tabelas principais são users e products. Cada uma ela contém atributos com tipos de restrições, e nesse módulo ele não tem chave estrangeira porque o catálogo funciona de forma independente no cadastro de usuários. Ele é simples, mas suficiente para o escopo do projeto. Nos diagramas de caso de uso, eles mostram as ações possíveis para cada ator, onde o admin ele consegue realizar o login, o logout, o CRUD de produtos e cadastrar novos usuários. O staff ele consegue fazer o login, logout e o CRUD de produtos. E o visitante ele consegue navegar no catálogo, buscar produtos e ver os detalhes. No diagrama de sequência de fluxo, ele demonstra o passo a passo quando o admin cadastra um produto. O fluxo começa na interface, ele vai para o serviço e depois para o repositório, e aí finalmente para o banco de dados. Ele mostra como é que um sistema aplica o DIP. O serviço chama a interface, que depois é resolvida pelo repositório real, e no final o sistema retorna o ID do produto criado e mostra a mensagem de sucesso para o usuário. Nos princípios sólidos aplicados, o CRP, onde há entidades com única responsabilidade, o DIP, com serviço depende de interface, não de implementações, e o SP mais o SRP, que são repositórios separados por contexto. Aqui no meu código, então, o exemplo de SRP, onde a classe Product ela tem apenas a responsabilidade de representar a entidade produto. Sobre os padrões de projeto, o Singleton ele tem uma única conexão com o banco, a Strategy ele tem diferentes algoritmos de hash de senha, e o Factory DI ele tem um container para injeção de dependências. E aqui a gente tem o exemplo do Singleton, que ele garante só uma instância de conexão PDO. No exemplo de Strategy, a gente cria uma interface, password hasher interface, que ela define duas operações, hash e verify. Que a ideia é que o sistema não dependa de um algoritmo fixo, como bcrypt ou Argon 2, mas sim uma estratégia intercambiável. Assim, em tempo de execução, a gente pode executar qualquer implementação, sem alterar o código que consome o serviço. Isso aumenta a flexibilidade e facilita futuras alterações de segurança. Um exemplo de Factory DI. E ele é combinado com a injeção de dependência. O container ele centraliza a criação e o fornecimento dos objetos. Ele também garante, por exemplo, que ao solicitar um user service, ele seja construído já com o repositório e o hasher corretos.
A lógica condicional do Argon 2 ou bcrypt ele também é tratada dentro do container, desacoplando da decisão do restante do sistema. E isso evita que a aplicação inteira precise saber como instanciar cada objeto, aplicando DIP e facilitando a manutenção e testes. Então agora eu vou pegar e mostrar o sistema em funcionamento, com o login de administrador, o CRUD e o catálogo como busca. Então aqui a gente tem o login, como eu já havia falado anteriormente, ele já vem com o login pré-cadastrado, para poder acessar o sistema. Aí eu entro, ele me leva para a tela de gerenciamento. Aí aqui eu consigo gerenciar os produtos, editar, adicionar um novo produto ou excluir. Ele pede todas as informações para criar o produto. Eu consigo editar também e também consigo excluir. Aqui para cadastrar novos usuários, eu consigo aplicar com o nome, o e-mail, a senha e o papel que esse novo usuário vai ter, se ele vai ser um admin ou vai fazer parte do staff. No caso, eu já cadastrei com o meu próprio e-mail, então eu vou pegar e mostrar que eu também consigo entrar com o meu e-mail. Ele entra. E aqui o catálogo público, onde eu consigo ver vários produtos e a descrição deles. E se eu clicar em ver detalhes, eu consigo ver detalhes mais detalhados sobre o produto, como informações, preço, avaliações e além de uma imagem do produto. Então a gente conclui que esse é um sistema funcional, com boas práticas, tem a integração de UI UX, o ML e o Solid, mais os padrões de projeto. Obrigado.